PNC News. Informação que gera valor. Beyond. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso BMC Estoque. Começando por aqui, nós trazemos atualizações sobre o mercado financeiro em tempo real. Sempre lembrando aí a você que está nos assistindo, quer saber um pouquinho mais sobre o que acontece nas principais economias do mundo, em especial para a Bolsa de Valores aqui no Brasil, fica ligadinho na nossa programação que ao longo deste dia como um todo, até às 5 horas da tarde, nós traremos tudo que movimenta os principais ativos do nosso mercado financeiro brasileiro. Já começamos essa nossa conversa falando um pouco sobre os dados de inflação lá da zona do euro que desaceleraram para 5,2% em agosto na base anual, de acordo com os dados da Eurostat. Então nós temos essa atualização que é super relevante para a nossa economia europeia. E olha só, se nós compararmos os dados da economia da Europa com a economia dos Estados Unidos e também com a economia do Brasil, dá para ver que a situação na Europa está em um tempo ou em um compasso totalmente diferente do que vemos aqui no Brasil. Inclusive, os nossos dados de inflação estão abaixo destes que estão sendo apresentados lá para a Europa. O núcleo veio praticamente em linha com o dado cheio, ainda trazendo preocupações sobre aquela inflação que é mais resiliente. Teremos boas notícias, talvez, ao longo desta semana, claro, com a divulgação de alguns dados de inflação localizado para alguns países e também a tomada de decisão de política monetária pelo Banco da Inglaterra na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Então, fiquem atentos, esta semana está especialmente lotada de indicadores. Nós temos decisão de política monetária no Brasil, super quarta, decisão por aqui e também lá nos Estados Unidos, decisão de política monetária lá no Banco Central da Inglaterra. No Banco Central da China, nós teremos a mudança nas taxas de referência para esses títulos que são negociados, para as dívidas que são negociadas entre 1 e 5 anos. Então a LPR vai ser alterada nesta madrugada, os dados são esperados para hoje, então até ritmo de espera, de compasso, de aguardo para o mercado financeiro internacional, aguardando essa tomada de decisão. E também na quinta-feira, Banco Central do Japão divulga a sua nova política monetária. Então temos mudanças aí fundamentais porque pode acontecer nos juros mundiais, concentradas aí essas decisões todas nesta semana. Para além de uma super quarta, é uma super semana. 5 bancos centrais tomando as suas decisões. China, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra e também o Japão. Inclusive, a expectativa para o Japão é por uma manutenção do intervalo de juros. No entanto, a gente já teve o Banco Central japonês na figura do seu presidente, o Kazuo Ueda, indicando que o país pode se afastar dessas taxas de juros negativas que são características aí para a economia japonesa, tomadas aí como ultra frouxas. Para a Europa, acabei de dar aí os dados de inflação, nós não tivemos
grandes mudanças nestes dados de inflação, mas para as bolsas também tivemos estabilidade nesta tarde. CAC 40 na França, 0,08% de alta. FTSE no Reino Unido, 0,09% de alta, também em estabilidade. Nós temos índice Eurostock 0,09% de queda e o índice DAX na Alemanha 0,40% também em patamar negativo. Então, basicamente o cenário não mudou nesta tarde. As negociações para as bolsas na Europa já estão encerradas, não tem mais jogo. Quem funciona de grandes mercados relevantes é Brasil e Estados Unidos, então estamos com o olho atento a essas duas bolsas aí. Nos Estados Unidos tem mais de um, mas estes dois mercados de capitais ao longo do mundo. Falando sobre Estados Unidos, nós tivemos dados de construções de novas moradias e também algumas notícias relacionadas à greve dos trabalhadores da indústria automotiva. Os trabalhadores, representados pelo seu sindicato, indicaram que podem estender ainda mais essa greve caso um acordo não seja assinado até esta sexta-feira. Falando sobre as novas moradias, esses dados lá para a economia dos Estados Unidos, a construção de novas casas caiu e caiu forte. 11,3% na comparação entre meses, ou seja, entre julho e agosto. Em agosto, as construções caíram 11,3%. Isso é bem acima do que o mercado esperava, bem acima no caso da queda, ou seja, caiu mais do que o mercado esperava. Nós tivemos ao todo 1.283.000 novas casas construídas e a expectativa era por 1.440.000. É um pouquinho abaixo, mas sim, é uma queda significativa, uma queda relevante que a gente tem que destacar por aqui. Para os Estados Unidos, além, claro, da tomada de decisão nesta quarta-feira, nós temos alguns indicadores que não vieram positivos e, claro, tem o petróleo que não para de subir, pode fazer pressão sobre a sua inflação, ou seja, a inflação dos Estados Unidos pode subir um pouquinho mais e dar mais um dificultador para o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Nós temos Dow Jones 0,84% de queda, S&P 500 0,72% também em patamar negativo e Nasdaq 0,79% de queda. Petróleo, falei que não para de subir e realmente a commodity está disparando nestes últimos dias. Durante alguns momentos desta manhã, o petróleo chegou a oscilar acima dos $95, agora retornou um pouquinho, 94,72, $94,72 de dólar, 0,31% de alta, recuou bastante, estava com uma oscilação acima de 1%, agora um pouquinho abaixo. Petróleo WTI também em patamar positivo, faz bastante preço, claro, para a cotação ali da inflação nos Estados Unidos. O Brent é utilizado como base de cálculo para a Petrobras, o WTI faz mais peso ali para a economia norte-americana. 0,41% de alta neste momento, $90,94 de dólar. Mas como isso afeta aqui a nossa economia brasileira, o nosso mercado de capitais, como tudo isso afeta o Vasco? Nós temos aqui, Ibov, 0,26% de queda. Não cai muito, estamos basicamente em estabilidade, seguindo o ritmo ditado na tarde de ontem. Ontem passamos boa parte do mercado das negociações no positivo, no finalzinho do dia invertemos o sinal. Vamos ver se isso acontece no dia de hoje. No entanto, se a gente olhar para os Estados Unidos, até que caímos pouco, 0,24% de queda, ainda nos 118 mil pontos, 118.010 pontos. Para a Petrobras, principal companhia, aí, uma das principais companhias do nosso mercado financeiro brasileiro, 0,97% de alta, quase 1% de alta para a Petrobras, R$ 34,45. Petri 4 não para de subir, já está aí renovando máximas históricas, maior patamar já negociado para a Petrobras aqui na nossa Bolsa de Valores. Eu consigo até puxar um pouquinho para trás, dá para ver inclusive que a Petri 4 está longe da sua média de 200 períodos, que é aqui nos 24 e 23, pelo menos a média calculada pelo Profit Pro da Anelógica, e é sim o patamar histórico, o maior patamar já negociado por Petrobras, já vem renovando essas máximas algumas vezes neste ano de 2023. Inclusive, se nós expandirmos aqui o ativo de Petri 4, não quero selecionar outro ativo, vou até utilizar o mouse aqui para fazer essa seleção, a gente pode ver que Petri 4 no ano de 2023 já ganha mais de 70%, 73,56%. Petrobras normalmente cava, normalmente perfura o solo para explorar petróleo, mas desta vez está disparando, e aí nos linguajares,
nos ditos do mercado financeiro, virou um foguete, não para de subir 73%, é um dos principais destaques da carteira do Ibovespa no ano de 2023 como um todo. Até difícil falar isso, porque nós já tivemos ativos disparando e retornando à estabilidade neste ano de 2023. Até curioso falar que uma das maiores empresas do mercado brasileiro, uma das mais consolidadas, uma das mais conhecidas, é o principal destaque positivo da carteira do Ibovespa, 73%. Eu não apostava nesse resultado tão forte aqui para a Petrobras, ainda mais depois dessa oscilação, deste M que fez aqui, ó, na época das eleições no ano passado. Perdeu bastante valor, foi negociado abaixo do que estava negociando anteriormente. Depois da eleição, parece que os ânimos se acalmaram, nós não tivemos aquela catástrofe pintada pelo mercado financeiro para a estatal. R$ 34,48, claro. A empresa mudou algumas coisas desde o começo do ano, inclusive a sua política de paridade internacionais de preços foi abandonada, a sua política de distribuição de dividendos foi alterada de 65% para, se eu não me engano, 45% do seu fluxo de caixa livre, e ainda o desconto no fluxo de caixa foi adicionado à compra de participação acionária em empresas. Então nós tivemos algumas mudanças bem rigorosas aí na tese da Petrobras, pelo menos quando a gente fala de indicadores, mas o mercado não está dando bola para isso. 1% de alta para Petri 4. Quanto disso é euforia com o mercado brasileiro? Quanto disso é dinheiro de gringo? Quanto disso aqui é o dinheiro que não está indo para outras companhias, está indo só para a Petrobras? Aí a gente vai ter que discutir no futuro, quando o mercado brasileiro se estabilizar. Por enquanto, 34,46% de alta. Nós temos aqui os destaques do dia. O Ibovespa está mais positivo, está mais negativo, na verdade, está mais no vermelhinho do que no verdinho, está mais negativo do que positivo pelo número de ativos. Nós temos aqui, ó, Gol, 4,93%, indicando inclusive que no próximo semestre deve aumentar a sua oferta em 8%, 4,93% de queda, também um pouco pressionada por este salto na cotação do petróleo, o que, claro, resulta em maiores custos para as companhias aéreas. A gente sabe que querosene de aviação é um dos fatores de maior custo para essas empresas, e temos aqui a Gol, 4,93%, também teve esse anúncio sobre o aumento da oferta em 8%. E Dux, que ontem subia, hoje cai 4,20%, no agregado da semana está basicamente no 0 a 0, 0,3% de alta para Idux. Pecar, Grupo Pão de Açúcar, 4,37% de queda. O resultado de Pecar não está nada atrativo neste ano de 2023, GPA sofrendo bastante. Para Pets e Azul, como eu disse, também é afetada por este salto, por esse aumento, por esta alta na cotação do petróleo no mercado internacional, o que pode consequentemente aumentar os custos dos combustíveis e pesar aqui nas operações das aéreas. Gol e Azul entre as principais quedas do dia. Falando sobre combustíveis, eu disse que o petróleo está encostando aqui nos $95, agora 94,83. Vamos ao relatório de paridade internacional de preços da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Não tivemos grandes mudanças comparando aí aos últimos dias. A gasolina ainda com uma defasagem de 9% em relação, claro, ao que é negociado no mercado estrangeiro, e o diesel com 13% de defasagem, 58 centavos de defasagem em relação ao mercado estrangeiro. Essa disparidade, essa defasagem está basicamente estável nos últimos dias. Nós já tivemos, inclusive, a defasagem maior em últimos relatórios. A ABICOM tem a sua própria metodologia para calcular este PPI, este preço de paridade internacional. Por enquanto, 9% de defasagem para a gasolina e 13% para o diesel, relatório emitido no dia de hoje. Então, relatório já atualizado. Pode não pegar essa nova alta, mas já pega um petróleo a $94, o que sim serve como uma base de comparação para nós aqui que estamos olhando para o mercado. Do lado positivo, temos Via. Não dá nem para ficar animado com Via, 76 centavos. O ativo, há poucas semanas atrás, era negociado aí acima de R$1, 1,30, 1,40, e agora já apresenta uma queda de 40% apenas neste mês. Estamos aqui no dia 19 de setembro, então nestes 19 primeiros dias, não tivemos todos de pregão, não tivemos negociação em todos eles, mas nos primeiros 19 dias de setembro, uma queda superior a 40% no ano, na verdade,
já caímos mais de 60% aqui. Com Via, 2,74% de alta no dia de hoje. CEMIG, Copel e outros ativos aqui também que podem ser relacionados com o setor elétrico e também de saneamento, como é o caso de Sabesp e Equatorial, nós estamos com alta. Então, Copel e CEMIG disparadas aí os principais destaques, 1,80% de alta para Copel, 1,72% para CEMIG, mas estão oscilando bastante. TIM e Vivo ou Telefônica Brasil estão também entre os principais destaques positivos, continuam um ritmo de alta. Para a Telefônica, nós tivemos essa mudança, a aprovação da Anatel na redução do capital social da companhia em até 5 bilhões. Para falar um pouco sobre o mercado no dia de hoje, eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Ricardo Tominaga. Muito obrigado pela participação, é sempre um prazer recebê-lo por aqui. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Boa tarde a todos. Prazer é meu participar. Maravilha, o prazer é todo nosso. Eu queria já tirar algumas dúvidas relacionadas aqui ao ativo de Petrobras. Não para de subir, R$ 34,49, Petri 4, é um patamar recorde aqui para o ativo, é um patamar histórico para a companhia. Nós já conversamos anteriormente sobre ela, mas parece que ela não para de subir. O que a gente consegue tirar, pelo menos de base, para fazer uma análise ali, no mínimo fundamentada, para um ativo que está em máxima histórica? Eu sempre faço essa pergunta, porque eu sei que muita gente aparece aqui na programação da BMC News e não tem essa noção, ou tem que tirar essa dúvida, ou busca por essa informação. Olhando para a Petrobras, se sente confortável com o movimento da companhia, um movimento muito esticado? O que você vem tirando aí desta que é uma das principais estatais do nosso mercado, uma das principais companhias da Bolsa de Valores brasileira? É sempre um desafio, né, Gabriel? Principalmente quando o ativo passa a trabalhar em níveis de preço onde nunca trabalhou anteriormente, né? É uma máxima histórica, mas de qualquer forma, para pautar a minha opinião, né, a gente tem que olhar primeiramente para a estrutura de preço e também para, vamos dizer assim, se a tendência continua saudável ou não, né? Eu uso alguns indicadores técnicos para eventualmente identificar a força e se essa tendência está saudável ou não. A gente está olhando um gráfico de semanal, né? Então cada candlestick representa uma semana de negociação. Olhando para os indicadores técnicos, eu uso o IFR e um chama índice composto, né, Composite Index. A gente ainda não tem sinal de divergência, né? O ativo está numa região onde existe uma projeção de Fibonacci aí na região dos 34,30. Não tem ainda estamos na terça-feira, né, de negociação. Mas olhando pelo semanal, a gente ainda não tem nenhum indício de topo, né, do ativo e nem de que a tendência eventualmente pode reverter, tá? O único ponto de atenção nesse gráfico que me chama a atenção, né, é que nas últimas semanas, como a gente pode perceber aqui, eu vou inclusive destacar com o marcador, os candlesticks estão ficando cada vez mais pequenininhos, né? Então, isso pode ser um indício de esgotamento, né, na tendência de alta, mas, enfim, cedo ainda para dizer que a gente está perto de uma reversão, tá? São alguns indícios que mostram esgotamento. Muitas das vezes esse esgotamento simplesmente leva a um movimento de correção para que a tendência continue. Eu trabalho ainda com o alvo de 38,67 para cima e a expectativa continua sendo de alta para o ativo aí. Até porque também, quando eu faço análise de um ativo, eu também olho o ativo positivamente correlacionado com ele. Então, eu trabalho com um alvo por petróleo, por Brent, de $100,40. Dada a correlação positiva entre os ativos, eu também mantenho a minha opinião de alta para a Petrobras. Maravilha, então, neste momento $94, quase 95, e para quem apostava num petróleo um pouco mais comedido nesse segundo semestre, parece que a commodity está desafiando aí essas percepções, porque não para de subir, atingiu os 90, 92, o pessoal achava que já estava muito, 94, 95, encostamos no 95, voltamos um pouquinho, mas patamar bem elevado. Você acredita que vá até $100, ô Ricardo? Esse é o seu objetivo, esse é o seu alvo, o petróleo, é isso? Acredito sim, exato, Gabriel. É um alvo que eu trabalho, algo intermediário, não diria nem que objetivo final da tendência, né? Mas diria que trabalho com um alvo de curto prazo, sim, para os $100,40. Certíssimo. E aí, por exemplo, para a gente olhar para o restante do setor, trazendo algumas Junior Oils aqui à nossa programação. Se puder dar uma olhada também
não vou nem falar concorrentes, porque é até difícil concorrer com a Petrobras no mercado brasileiro, mas as empresas menores deste mesmo segmento, que às vezes podem ser talvez também uma alternativa de investimento para quem quer fugir um pouco daquelas ingerências estatais, aquelas discussões sobre política de preços. Tem 3R, tem Enalta, tem a própria Prio, tem a PetroRecôncavo, que integrou aí recentemente o nosso índice do Ibovespa. Tem alguma dessas que se destaca na sua avaliação? Você vem monitorando este segmento do setor de petróleo com um pouco mais de atenção, Ricardo? Sim, Gabriel. Inclusive, eu coloquei na tela aqui a PetroRio. Um movimento muito parecido com o do Petrobras, né? Mas diferentemente da Petro, ela está testando níveis históricos nessa semana, com máxima na região dos 49,60. Mesma coisa, ainda não vejo sinal de divergência nos indicadores, apesar de a gente não encerrou a semana ainda, né? É necessário o fechamento do candle, mas da semana para eventualmente identificar divergência. Mas de qualquer forma, a tendência de alta também tem características de ser saudável aqui para Prio 3, pelo menos. Vale a pena ressaltar também, não é tão difundido, né, diante dos investidores, mas existem boas opções de investimento em empresas de energia, de óleo, especificamente nas BDRs, né? Então, a gente olha, eu eventualmente olho também BDRs que eventualmente apresentam sim oportunidade de entrada também, né? A gente falaria inclusive de empresas que têm um market cap bem superior a que Petrobras, por exemplo. Perfeito. Você quer destacar alguma? Você tem facilidade para dar uma olhada em algum dos BDRs, inclusive, para a gente aproveitar essa fala? Por favor, fica à vontade também, Ricardo. Porque a gente sabe que, às vezes, o investidor olha muito para dentro aqui no nosso mercado financeiro brasileiro, mas a própria B3 oferece essa oportunidade para investir fora do Brasil com este mecanismo dos BDRs. Então, empresas fora do nosso mercado também podem ser aí uma oportunidade para você que está nos acompanhando. Por favor, Tubem. Perfeitamente. Eu vou mostrar duas, que essa primeira é a CHVX34, que ela é a BDR da Chevron, né? Ela compõe um índice de Dow Jones, enfim, é uma empresa com market cap gigantesco. A tendência continua sendo de alta, assim como o petróleo, né? A gente tem também, elas são altamente, positivamente correlacionadas com a commodity do petróleo. Então, à medida em que o petróleo fez um movimento de correção, a gente pode perceber também que a Chevron, ela fez um movimento de correção até o suporte na região dos 71,30. Minha avaliação é que a tendência de alta ela foi retomada a partir desse ponto, assim como o petróleo, né? Que retomou a tendência de alta a partir dos $70. Enfim, a expectativa de alta, e esse ativo ele não está em máximas históricas, né? Eventualmente representa sim uma oportunidade de entrada aí para ingressar na tendência, dado que a máxima histórica está lá na região dos R$98, né? As BDRs, apesar de serem empresas americanas, os BDRs são recibos dessas empresas que são negociados no Brasil em reais. Então, a máxima histórica deste ativo em reais é em torno de R$98. Maravilha, então, aí, ó, atenção para vocês, investidores. Tem outra que você gostaria de destacar? Fica à vontade, por favor. Sim, muito parecida, inclusive, a formação gráfica, que é a Exxon, né? ExxonMobil, uma das maiores empresas de petróleo do mundo também. Essas duas que eu mostrei, elas estão entre as 10 maiores do mundo, né? Em market cap, em receita também, enfim. Então são duas boas oportunidades para quem quer investir em petróleo e sair um pouco e diversificar um pouco o risco Brasil. Bastante. Para o Ricardo pode ir até os $100 aí como alvo intermediário, inclusive, nem o alvo final. E claro, oportunidades se apresentam ao investidor, não só com a Petrobras. A gente tem que deixar claro que para investir em petróleo pode sair um pouquinho aí deste ambiente mais confortável que é investir em Petrobras. Tem no Brasil as pequenas empresas exploradoras de petróleo, é o caso de 3R, Enalta, Prio, você destacou inclusive a PetroRio, a antiga PetroRio, apenas Prio agora. E também fora do Brasil, você inclusive consegue estes mecanismos de investimento na própria B3 pelo BDR. Ou seja, tem várias opções para você, investidor, aí, aportar os seus recursos, se expor ao mercado de petróleo, mas também evitar aí talvez um problema político com a Petrobras ou Risco Brasil, falar, não, quero colocar o dinheiro fora, quero colocar o dinheiro numa empresa menor, uma empresa privada. Tem várias opções aí que foram destacadas pelo Ricardo. Especialmente eu gostaria de falar de algumas companhias também aqui no nosso mercado brasileiro. Uma delas é Pecar, GPA. Até teve uma animação do mercado com aquele spin-off de Êxito, e o Êxito acabou sendo
spin-offado ou separado aqui do capital da companhia, aquela operação de pecar de GPA na Colômbia e em outros países da América Latina. O mercado ficou animado num primeiro momento, mas depois começou a recuar, devolver, descontar o ativo. E se você olha como um todo aí para o ativo, depois dessa operação, depois deste spin-off, só perdeu valor. Especificamente sobre pecar, a gente tem algum sinal de uma recuperação por ativo, porque muitos apostam na empresa, identificam uma boa operação, no entanto, claro, nem tudo que nem toda empresa que é boa pode ser uma boa alternativa de investimentos. GPA para você agrada ou não, pelo menos nos patamares em que se apresenta no dia de hoje? Eu diria que não, Gabriel. Assim, olhando exclusivamente para o gráfico, né, desconsiderando a avaliação fundamentalista da empresa, mas olhando para o gráfico, a gente não tem nenhum sinal de reversão ainda. E a gente está olhando um gráfico semanal, né? Se eu colocar no gráfico diário, por exemplo, a gente observa, fica até difícil de avaliar alguma coisa nesse gráfico por conta do gap, enfim, da distância entre o preço de fechamento pré-notícia, né, e eventualmente depois. Então a gente tem que olhar o gráfico semanal, mas de qualquer forma, no gráfico semanal, apesar das últimas semanas o ativo vem caindo menos do que anteriormente vinha caindo, né, ou seja, perdeu momentum na venda, né, momentum é aceleração, força. Apesar disso, apesar de perder momentum na venda, eu não vejo ainda sinal de fundo para esse ativo, tá? Pessoalmente, eu prefiro esperar eventualmente uma reação a uma região de suporte para pensar em, enfim, eventualmente especular a respeito de um possível formação de fundo ou não. Mas de qualquer forma, o que a gente vê na tela até então não temos indícios ainda para pensar em fundo na cotação nesse preço ainda do ativo. Perfeito. Inclusive teve uma movimentação interessante do BOFA, do Bank of America, fez algumas alterações. Reduziu um pouco as perspectivas para Vamos e aumentou para Movida. São dois ativos que estavam em momentos diferentes. A Vamos estava muito bem, obrigada, as operações ali estavam um pouco mais saudáveis do que as operações da Movida, mas aí o Bank of America inverteu a situação, falou, a gente aumenta a expectativa, dá até compra para Movida e rebaixa a de Vamos. Olhando especificamente para Movida, que vem caindo bastante há um bom tempo, você já identifica essa oportunidade, esperaria um pouco mais? Como que está a cabeça de analista técnico olhando para a cotação de Movida aí na tela? Claro que a gente sabe que são empresas da mesma holding, da Simpar, tem Movida, JSL e Vamos. Só que Vamos era a queridinha de todos os analistas, a Movida era meio que enxergada como a ovelha negra. Se puder olhar um pouquinho para a Movida, há oportunidades também no papel, que já foi bem descontado, e no outro canto, no outro lado, nós temos Vamos, que passou a integrar a carteira do Ibovespa, que parece que chegou ali num patamar um pouco estranho para o ativo, inclusive bem descontada desde que entrou no Ibovespa. Se puder olhar estes dois ativos que fazem parte da mesma holding, mas para algumas casas estão em momentos diferentes, por favor. Sim, claro. A gente, para entender o gráfico, eu prefiro começar uma análise olhando no longo prazo, para depois diminuir para trazer para o mais curto prazo, tá? Então, para entender o momento do papel no longo prazo, a gente está olhando um gráfico semanal e desde a perspectiva do topo pré-pandemia. Então, antes da pandemia, a gente está vendo em 2020 aqui, a gente tem a mesma região de preço que foi visitada novamente em 2021, ou seja, a gente tem uma região de resistência muito forte aqui na região dos R$20, em torno de R$20, tá? Para baixo, mesma coisa. No pior da pandemia, né, em março de 2020, o ativo visitou aqui essa região dos R$6, que não por coincidência, vem sendo uma região forte de suporte, foi visitada agora no começo de 23 em duas ocasiões, e essa região dos R$6 de fato segurou novamente a cotação do ativo, tá? Devolveu o ativo para o meio da range. Fica difícil nesse exato momento, né? A gente pode chamar a partir deste momento, da visita dos R$6 aqui, até então, a gente pode chamar de uma mini tendência de alta. Eu diria que, se a gente olhar sob a perspectiva, né, de toda essa movimentação de preço, o ativo está literalmente no meio da range, né? Entre os 6 e o 20. Assim, nessa perspectiva de tempo, não tem tendência, mas se a gente olhar no gráfico diário, por exemplo, a gente observa, sim, uma tendência de alta. Eu trabalho com a possibilidade de o ativo, de fato, ir visitar novamente a região dos R$20, mas para isso tem que romper pivô de alta na região dos 14,20.
o ativo nunca, os ativos, né? A movimentação dos ativos nunca é em linha reta. Então, em diversas ocasiões no meio da tendência, a gente tem a oportunidade de entrar na tendência, né? Vamos chamar nessa tendência de alta. Então, no gráfico diário, na tendência é de alta, eventualmente excedido a região dos R$13, tem um mini pivô de alta aqui, né? Excedido a região dos R$13, tende sim a ter continuidade para tentar eventualmente buscar os R$20 novamente. Então, eu diria que o R$13 para cima é um ponto importante, e para baixo, região dos R$9,90, R$10, pode configurar sim um suporte importante no curto prazo. Maravilha. Inclusive, para a Movida, só para fazer uma pequena observação aqui, o preço-alvo de Bank of America, até pegando esse último relatório que foi o mais recente, era de R$13, inclusive essa região que você já mencionava, e agora passou para R$21, ou seja, mais ou menos naquela região dos R$20 que você também apontou no gráfico. Então, Bank of America está vendo mais ou menos aí o que nós destacamos no gráfico agora, o que o Ricardo acabou de destacar neste gráfico de Movida. Do outro lado, olhando para Vamos, a gente consegue ter algumas perspectivas parecidas? O que você tem na cabeça? Porque, como eu disse, o Bank of America recuou um pouquinho em relação a Vamos, inclusive desde que integrou aqui o Ibovespa, desde que entrou na carteira do Ibovespa para este último semestre aqui do ano, de setembro até dezembro, o ativo vem sendo bastante descontado. Isso eu estou falando, claro, no curtíssimo prazo, nestes últimos dias, mas olhando um pouco para o ativo, nesta tendência, talvez num tempo gráfico um pouco mais longo. Você enxerga talvez alguma oportunidade em Vamos, na locadora aí de veículos pesados, na locadora de caminhões? Como que você está olhando para este ativo de uma forma um pouco mais analítica aí do que o apresentador normalmente traz? Bom, vamos usar a mesma metodologia, tá? Vamos primeiro nos afastar e olhar sob uma perspectiva de tempo maior. Vamos 3 tem pouco tempo de negociação, né? Comparado com Movida, por exemplo, a gente tem histórico só desde janeiro de 21. Olhando todo o histórico do papel, não dá para dizer que ele nunca teve, sob a perspectiva do gráfico semanal, o ativo nunca teve tendência, né? Apesar de uma forte valorização no primeiro ano, nos primeiros meses de negociação, o ativo entrou numa range de negociação e permanece desde então. Então, a partir do fundo, em janeiro de 22, o ativo entrou nessa faixa de consolidação, visitou em diversas ocasiões a região de resistência nos 16, mas invariavelmente falhou e atualmente trabalhando perto de uma zona de suporte. Assim, eu não vejo, e aí de novo, a gente está olhando um gráfico semanal, eu vou reduzir o gráfico para diário daqui a pouco, mas olhando pelo semanal, o que eu vejo é o ativo ganhando momentum na venda e não na compra, tá? A gente vê até pelo perfil de volume aqui, que nos candles, nas semanas em que o ativo teve desvalorização, ele veio ganhando volume, né? Ou seja, novos participantes entrando na venda do ativo. Não tem cara de suporte, eu não soltaria um relatório de recomendação de compra desse ativo ainda. A gente vai precisar ver a reação do ativo nessa região importante de suporte, que compreende entre 9,45 e R$10, né? Aí onde está exatamente atualmente. Tem uma região de suporte importante, mas eventualmente, se rompida, pode sim levar o ativo a testar mínimas históricas. Aí eu diria que tem um suporte importante na região dos 7,70. Vamos diminuir o tempo gráfico para tentar entender na menor escala de tempo. A gente tem um gap é um sinal forte direcional, né? A gente tem alguns gaps aqui no sentido da venda. Enfim, minha opinião é muito mais de baixa para esse ativo do que eventualmente para compra, tá, Gabriel? No curto prazo. Maravilha, então para cima para baixo e expectativas para Vamos e Movida que integram a mesma holding, traçadas pelo Ricardo. E já com essa última análise eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação na nossa programação de hoje. Agradeço imensamente, é sempre um prazer lhe receber e claro, muito obrigado por ceder parte do seu tempo a conversar não só comigo, mas também com todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço para você, Gabriel, para todos que assistem. Maravilha. Ricardo, só uma última pergunta aqui a ti. Como que o pessoal pode acompanhar o teu trabalho? Quem gostou aí dessas suas análises? Você tem algum canal de distribuição de conteúdo? Tem algum lugar sempre ao vivo? Gostaria só de tirar essa dúvida contigo. Infelizmente perdemos a conexão com o Ricardo. Eu tiro essa dúvida mais para frente, ele está sempre na nossa programação. Eu faço essa pergunta novamente mais para frente.
Nada de novo aqui no nosso Ibovespa, Gol 4,78, Azul 13,16, pressionadas, claro, pela cotação do petróleo que não para de subir, segundo as projeções do Ricardo Tominaga, que estava aqui há pouco conosco, um alvo intermediário pode ser ali próximo dos $100, inclusive nem é o alvo final, então possivelmente teremos uma pressão de preços para os combustíveis e, claro, pressão de custos para essas aéreas, o que gera certo desconforto no mercado financeiro brasileiro, em especial para os investidores dessas companhias. A gente tem um desconforto também em relação à inflação, não só aqui no Brasil, mas também principalmente nos Estados Unidos. De junho até agora, o petróleo WTI já subiu mais de 25%, quase 30% neste intermédio, neste meio tempo. E claro, nós podemos ter sim uma pressão sobre a inflação nos Estados Unidos e isso pode mudar aí o ritmo de cortes, aceleração ou também de novos aumentos na política monetária lá dos Estados Unidos no intervalo de juros negociado para a economia norte-americana. Por enquanto, o petróleo deu uma boa acalmada, $94,66 de dólar neste momento, e o petróleo WTI ainda nos $90,83. Então, movimento positivo, 0,20% aproximadamente para ambos esses indicadores. No entanto, um pouquinho abaixo, um pouquinho mais fraco do que tínhamos durante a manhã. O Brent chegou a bater, a encostar nos $95. A gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, não saia daí. Na volta a gente tem o quadro RI em pauta, como em toda terça e quinta-feira. E claro, mais conversas, mais notícias sobre o mercado financeiro brasileiro e o impacto direto na cotação das ações aqui na nossa B3, aqui na nossa Bolsa de Valores. BNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BNC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. BNC News. Informação que gera valor. BNC News. Informação que gera valor. E como em todas as terças e quintas, temos um estudo exclusivo sobre o mercado de capitais apresentado no quadro RI em Pauta. Desta vez, a MZ elaborou uma pesquisa sobre as atualizações nas carteiras dos principais índices da B3. Acompanhe. Olá, boa tarde a todos que nos assistem aqui na BMC News. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ. E como vocês já sabem, o RI em Pauta é nosso encontro para falarmos dos principais assuntos que permeiam os bastidores da área de relações com investidores,
o famoso RI, com estudos exclusivos do mercado de capitais. Hoje nós vamos falar sobre os índices da B3. Vocês sabem para que eles servem? Bom, vamos lá. Os índices da B3 são indicadores financeiros cujo principal objetivo é monitorar e mensurar o desempenho das ações das empresas listadas em bolsa. Dessa forma, eles funcionam como uma espécie de termômetro que verifica a saúde do mercado, além de serem usados como benchmark para as comparações de desempenho. As empresas que conquistam o posto de elegíveis às carteiras dos índices costumam ganhar mais visibilidade e prestígio de acordo com a própria B3. Afinal, essas companhias passam a fazer parte de uma lista composta por instituições que seguem à risca as melhores práticas de transparência, credibilidade, disciplina e comprometimento com o seu negócio. A B3 disponibiliza uma ampla variedade de índices, cada um com a sua finalidade e composição, sendo o Ibovespa o mais tradicional e conhecido deles. Dada a importância desses índices, as carteiras teóricas das quais eles fazem parte são atualizadas de tempos em tempos. Essas atualizações podem acontecer anualmente ou de 4 em 4 meses, como veremos no nosso estudo a seguir. Lembrando que o estudo completo está disponível no QR Code aqui na tela. De acordo com o levantamento, o Ibovespa segue sendo o índice mais popular da B3. Ele representa sozinho quase 80% do volume de negócio e do volume financeiro total do mercado de capitais brasileiro. Sua nova composição, que vale de setembro a dezembro deste ano, contará com 86 tickers de 83 empresas. Nele podemos destacar as entradas de PetroRecôncavo e Vamos. No estudo, abordamos também outros índices muito significativos, como o IBRX-100. Com ele, é possível medir o desempenho médio dos 100 ativos mais negociados e com maior representatividade no mercado de ações brasileiro. No IBRX-100, também tivemos entradas importantes nessa nova composição, como a Vivara e a Copasa, por exemplo. E para quem gosta de dividendos, temos o índice IDIV, que acompanha o desempenho das companhias listadas na B3 que mais pagam dividendos. Nessa nova carteira, tivemos a entrada de 10 companhias. Dessa forma, ela é composta agora por 51 tickers de 48 empresas no total. Auren, Caixa Seguridade e Copel foram algumas das companhias que entraram na carteira nessa atualização. O estudo, que é muito abrangente, traz também informações dos índices MLCX, Small, IFIX e o ISE. Além disso, evidenciamos aqueles voltados para questões de sustentabilidade, como o GPTW, composto por empresas certificadas como excelentes lugares para se trabalhar, assim como na MZ. Aqui destacamos a Tegma, companhia que entrou na carteira GPTW nessa última atualização. Por fim, temos também o iDiversa, introduzido este ano pela B3. Ele é composto por 80 ativos de 76 companhias e leva em consideração critérios de diversidade na sua composição. O estudo ainda conta com diversos temas importantes. Então, para quem quiser acompanhar na íntegra, basta acessar o nosso website. É a MZ empoderando os profissionais da comunicação financeira a gerarem mais valor para seus stakeholders. Maravilha, estamos de volta aqui com o BMC Stock, estudo interessantíssimo, inclusive destacando o que eu já havia mencionado no primeiro bloco. Nós tivemos Vamos e PetroRecôncavo entrando neste índice da B3, voltado, claro, ao mercado financeiro brasileiro, principal índice acionário, o Ibovespa.
vamos com um resultado bem ruim aí, desde a integração ao Ibovespa. A gente já falou um pouco sobre o ativo no bloco anterior. E o índice de atividade, só para dar um panorama um pouco maior aqui sobre o que está acontecendo no Brasil, o índice de atividades econômica do Brasil, do Banco Central, apresentou uma alta de 0,44% em julho de 2023 em comparação com junho, de acordo com dados descentralizados do Banco Central. O resultado ficou entre expectativas, tem algumas expectativas que foram menores, algumas que foram traçadas um pouco acima, dá para interpretar este resultado como um resultado neutro. Algumas projeções do mercado captadas apontavam por um crescimento esperado de 0,6% e algumas para 0,3%. Viemos ali basicamente neste meio termo, 0,44% de crescimento. A prévia do PIB apresentou uma alta de 0,66% no 7º mês deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, o avanço é de 3,12%, enquanto o crescimento no ano é de 3,21%, ou seja, desde o começo deste ano de 2023 até este mês, 3,21% de crescimento. Normalmente o IBCBR é utilizado pelo Banco Central como uma prévia do PIB para, claro, tomar as suas decisões. Lembrando, tem decisão de política monetária nesta quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Você acompanha tudo aqui na BMC News. E a Petrobras anunciou hoje uma nova gasolina Podium de carbono neutro, a primeira do mercado brasileiro a ter suas emissões de gases de efeito estufa totalmente compensadas. Como parte da estratégia de fortalecer o seu fornecimento, seu posicionamento na transição energética, a companhia irá compensar as emissões da gasolina Podium em todo o ciclo de vida do produto, por meio de créditos de carbono gerados por ações de preservação ou de recuperação florestal de biomas nacionais. Para o diretor de comercialização e logística da Petrobras, Cláudio Romeu Schossler, abre aspas, o lançamento da nova gasolina Petrobras Podium Carbono Neutro impulsiona ainda mais a estratégia da companhia de ofertar combustíveis mais sustentáveis, modernos e eficientes. A nova gasolina antecipa o futuro para esse mercado, fecha aspas. Então temos, para além dessa entrada que foi anunciada há pouco, da Petrobras na geração de energia eólica offshore, mais uma medida voltada à sustentabilidade, a essa transição energética e, claro, ao fornecimento de combustíveis mais sustentáveis. E a Marfrig aumentou a sua posição em BRF para 35,77% no total de ações emitidas pela companhia. Segundo o comunicado, a aquisição tem como objetivo aumentar apenas a participação acionária na BRF e não alterar a composição do controle ou da estrutura de administração da BRF. A BRF ainda destaca que nenhum contrato ou acordo que regule o direito a voto ou compra e venda de ações foi firmado entre as empresas. No total, a Marfrig passou a deter 601.890.000 ações e ADRs da BRF. Inclusive, ontem eu já destacava que a BRF era o único destaque positivo do dia, ou seja, Minerva, Marfrig e também JBS estavam em patamar negativo. A única ação subindo era a BRF, talvez motivada por essa nova compra de ações da Marfrig na BRF, essa expansão que já chega a mais de 35% do capital da companhia. E o Ministério Público de Minas Gerais publicou nesta manhã que obteve uma liminar da Justiça que determina o bloqueio de 346 milhões de reais da Uzi Minas. O MP propôs uma ação civil contra a companhia em julho deste ano, buscando por reparação ao dano moral coletivo da emissão de poluentes em desacordo com os padrões especificados pela legislação ambiental. A companhia afirmou hoje que vai recorrer da decisão e diz seguir todos os compromissos assumidos com o Ministério Público e com a comunidade para a redução das emissões de partículas sedimentáveis. A companhia ainda disse em nota que só neste ano está investindo 500 milhões de reais em projetos para melhorar o seu desempenho ambiental. Mais uma vez sobre o caso Americanas, vamos continuar essa grande novela envolvendo a varejista. A Americanas alega que uma planilha ocultou o verdadeiro volume das dívidas com os bancos, revelando que o grau de endividamento era muito maior do que o informado. Além disso, a varejista esclareceu que o programa de antecipação de fornecedores não está relacionado ao risco sacado.
A empresa negou obstruir o processo e criticou as acusações do Bradesco, que classificou de infundadas. O processo de privatização da Sabesp também teve uma atualização nesta manhã e deu mais um passo adiante, com o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização recomendando o anteprojeto de lei para a negociação. O governo de São Paulo busca a privatização por meio de um follow-on, sem necessidade de vender as suas ações, seguindo o modelo da Eletrobras. O processo deve ser concluído até o fim do primeiro semestre de 2024. Temos essa data limite, talvez em 2024 vejamos a Sabesp, que está no positivo no dia de hoje, ser oficialmente privatizada. Ainda há muitas etapas burocráticas a serem cumpridas. A Sabesp, no dia de hoje, 0,46% de alta. Não é lá uma alta muito significativa, mas o papel aqui se destaca entre os ganhos para a carteira do Ibovespa. Elétricas estão em destaque no dia de hoje. CEMIG e também Copel são os dois ativos que mais se valorizam, excluindo aí a Via, que se recupera dos últimos dias de queda. CEMIG com 1,80% de alta e Copel com 1,80% também, ali próximas do mesmo patamar. Nós temos a Copel, que foi recentemente privatizada e, claro, já tem um bom desempenho desde a conclusão deste processo. No ano como um todo, o ativo já se valoriza mais de 14%. A Via, ela tenta se recuperar das fortes quedas dos últimos dias, mas no mês ainda soma 40% de descontos. Neste momento sendo negociada a 77 centavos, inclusive abaixo da última emissão de ações feita pela companhia na semana passada. A precificação ficou em volta dos 80 centavos e neste momento Via negocia a 77 centavos. Vamos utilizar o Profit agora para dar uma olhada na moeda norte-americana, como colocando aqui o Dolfut na minha tela. A gente consegue selecionar os contratos de dólar comercial futuro no dia de hoje, subindo basicamente em mesma proporção à queda do Ibovespa, 0,22% de alta, R$ 4,87, ainda um pouquinho distante dos R$ 5,00 que eram projetados pelo mercado para a taxa, para o valor final em 2023 e foram revisados para baixo no Boletim Focus de ontem. Agora, o mercado espera o dólar a R$ 4,95 ao final de 2023. Ibovespa, por enquanto, ainda no negativo. Nós temos um índice acionário que devolve um pouquinho dos ganhos da semana passada. É o terceiro dia consecutivo de queda, mas são quedas até contidas para o nosso principal índice acionário, 0,20% de queda, ainda nos 118.055 pontos. Vamos olhar aqui para a cotação da curva de juros. Os juros não fazem muito preço no dia de hoje, pelo menos aqui para as curvas longas. Nós temos ganhos na maioria dos DIs negociados até 2033, no entanto, ganhos de meio ponto percentual, de 0,5%. Então aqui 0,5, 0,5, 0,3, sem um movimento muito agressivo, como vimos na semana passada, com descontos ou aumentos de mais de 1%. Esse placar bem elástico aí para o juro no final do dia. Vamos acompanhar, claro, estes indicadores até o final das negociações. Por enquanto, 53, 44, 36, sem pesar muito aqui para o nosso mercado financeiro brasileiro. Está todo mundo no compasso de espera, justamente aguardando essas decisões de política monetária. A taxa que vai ser definida nesta madrugada pode fazer um pouco de preço sobre o nosso mercado, em especial o setor de siderurgia e mineração. Vamos dar uma olhada aqui nos ativos que compõem este segmento. Nós temos a maioria deles em patamar negativo, em exceção a Vale, estava no positivo, agora volta à estabilidade. Mas temos CSN Mineração, Aura Minérios, Gerdau Metalúrgica e a própria Uzi Minas, que eu trouxe a notícia do bloqueio da Justiça a pedido do Ministério Público de Minas Gerais de uma parcela do capital da companhia, estão todas no negativo. No positivo nós temos Bradespar, Tupi com 1,34% e a Vale, que alterna aí entre o positivo e o negativo, estava ganhando valor há pouquíssimo tempo atrás. Qual que é o grande destaque? Nesta madrugada, no comecinho da noite, na verdade, ali por volta das 10 horas da noite, nós teremos a decisão de juros das taxas de referência para 1 e 5 anos no mercado chinês. Isso pode ser utilizado pelo governo como uma forma de incentivo aos setores, à sua economia interna e também, caso isso ocorra, incentivar aqui, beneficiar companhias no nosso mercado brasileiro que são
tradicionalmente exportadoras de produtos ao mercado chinês. Destaco, claro, o setor de siderurgia e mineração, destaco o setor de frigoríficos e também, de certa forma, o setor de petróleo. Inclusive, o petróleo encostou nos $95 hoje. Se nós esticarmos aqui o setor de óleo e gás, podemos ver que o movimento dos ativos é um pouco divergente, é um pouco apartado. Nós temos aqui Prio, Petrobras e 3R Petróleo no positivo, mas pouco positivas. Prio é quem mais se destaca, com 0,18% de alta. São Martinho, Raízen e a própria aqui Cosan, que são ativos mais voltados a biocombustíveis. Depois de ganharem muito valor nas últimas semanas, hoje devolvem um pouco, 2,48% de queda para São Martinho, o principal destaque dos descontos do setor de biocombustíveis. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, depois do nosso intervalo comercial tem BMC Marketing na área. Felipe Nascimento e Marco Saravalli comentam os principais destaques do dia e as suas expectativas para essa semana, que é uma semana bem agitada, bem lotada e muito importante para os investidores. Um abraço a vocês, eu volto no fechamento do mercado. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera.